o que um dorama e a história de Saul me ensinaram. Eu estava assistindo dorama há um tempo atrás e um dos doramas aparece um rapaz e ali no momento de tensão entre os personagens, ele fica muito calado. Ele não se defende, ele está sendo atacado, ele está sendo acusado, e ele não se defende, ele não fala nada. E essa atitude do rapaz me chamou muita atenção porque não é uma atitude comum nossa. A primeira coisa que nós fazemos como estamos sendo atacados é rebater, é revidar, né? É muito falar. E eu fiquei olhando aquela cena e aquilo ficou chamando a minha atenção e eu fui pesquisar um pouco sobre por que desse comportamento, né? E eles dizem que isso é uma cultura oriental. Eles falam menos, né? Eles olham primeiro, eles ouvem primeiro e aí eles falam menos. E quando eu pego a história de Saul, lendo a história de Saul, eu lembrei desse dorama esses dias, porque ele diz o seguinte, que Saul estava passando como se fosse por um cortejo, e aí muitas mulheres estavam reunidas e as mulheres falavam assim, olha, Saul matou 1000 homens, mas Davi matou 10.000 homens. E aquilo criou uma fúria, uma ira no coração de Saul, e Saul começou a se voltar contra Davi, que era uma pessoa que tinha graça aos olhos de Saul. Isso me chama muita atenção porque aquilo que nós falamos pode destruir ou abençoar uma vida. Aquilo que nós falamos pode vir no momento de bênção e levantar uma pessoa que está caída, ou pode vir no momento de paz, onde é tudo tranquilo ali. Diz que Saul gostava, né, tinha graça por Davi, mas ele começa a criar uma ira em seu coração por ouvir aquelas falas que gloriavam, né, que passavam toda a honra para Davi e tiravam Saul do centro. O quanto nós estamos usando as nossas falas para abençoar ou destruir a vida de pessoas. E aqui não precisa ser outras, pode ser até a nossa vida mesmo. O quanto as nossas falas têm atrapalhado a nossa jornada, a nossa caminhada, a nossa forma de se relacionar conosco e com os outros. O quanto o que nós falamos traz bênção, traz sentido e traz vida. A palavra diz que de um rio, de um mesmo rio, de uma mesma fonte, não podem fluir duas águas, a água amarga e a água doce. Que as nossas palavras sejam palavras doces, palavras que edificam, palavras que abençoam.